Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço, sou Alan dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. E hoje a gente está passando um domingo feliz da vida, né? Por conta do placar do jogo de ontem, 2-1. O Flamengo passou o carro aí no Botafogo dentro do Newton Santos, que até então não tinha perdido nem um ponto sequer, estavam com 100% de aproveitamento. Mas, diante do Flamengo, eles sucumbiram aí a um jogador chamado Bruno Henrique, que foi até dúvida para esse jogo, mas ele detonou o Botafogo aí. Galera, antes de continuarmos com essas notícias aí, que eu sei que vocês estão amarradão aí de saber, eu quero pedir aí que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nossos vídeos, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para o nosso crescimento e me ajude a bater essa meta aí de 1000 inscritos até o final do ano. Ainda estamos longe de bater ainda, mas com a sua ajuda e com a sua colaboração, eu acredito que vamos conseguir. Se você gostou do vídeo, ajude a compartilhar esse vídeo, indica a um amigo, divulga no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de família, né? Assim, dessa forma, assim você pode me ajudar a estar alcançando os mais novos rubro-negros aí e a gente crescer nossa família aí do Flatube, que é o canal da galera. E vamos aí às notícias do Mengão nessa tarde de domingo. O 2-1 não tirou apenas a invencibilidade do Botafogo, mas tirou a paz lá dentro das estruturas alvinegras, né? O técnico português Bruno Lage chegou a botar o seu cargo à disposição aí depois da derrota aí do Flamengo, para o Flamengo, né? Pelo placar de 2-1, né? No começo, quando ele estava para assumir ainda, ele nem tinha assumido ainda o Botafogo, ele assumiu o lugar do Scarça, que criou e formou esse time do Botafogo. Eu tinha dado uma notícia aqui, eu falei, ó, esse Bruno Lage é o mesmo técnico que assumiu o Benfica, quando eles estavam aí com mais ou menos 13 pontos de vantagem, mais ou menos de 10 a 13 pontos, não estou lembrado assim, mas eu acho que, se eu não me engano, é 10 a 13 pontos de vantagem para o segundo colocado lá em Portugal, né, no Campeonato Português, e ele conseguiu ficar em segundo lugar no Campeonato Nacional lá de Portugal, porque ele perdeu a força, o time desandou e ele acabou perdendo o título pelo Benfica. Então, eu falei, ele já chegou, tu perdeu o Flamengo, pediu até, chegou a quase pedir as contas, né? Além de, na sua coletiva, ele responder apenas uma pergunta, ele fez ali um longo pronunciamento ali, alegando pressão sobre os jogadores e torcedor, e a torcida está pressionando. Eu nem sei por que tanta pressão é essa, porque, na verdade, o Botafogo aí é um tiro fora da curva, né? Porque é um time fora da curva, porque se você colocasse aí nas casas de aposta no começo do ano, quem diria que o Botafogo estaria liderando algum campeonato hoje? Ninguém diria, né? E é um grande azarão aí. Já é pintado já de zebra, né? As cores do Botafogo já lembra já uma grande zebra, né? É preto e branco, né? Listradinho e tudo, né? Então a grande zebra aí, botafoguense aí, os botafoguenses aí, estão liderando o campeonato. Tem tudo para ser campeão. É um grande time, tem feito um grande trabalho, só que começaram a chorar. E o Flamengo, eu vou falar para vocês, se o Flamengo tivesse pego esse campeonato aí a sério mesmo, tivesse jogado pelo menos 70% do que jogou na partida de ontem, ao longo do campeonato, com certeza o líder do campeonato seria o Flamengo. Com certeza seria. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Mas o Botafogo tem o direito de reclamar. O John Textor lá estava reclamando também, né? Reclamou muito, chorou muito, né? Inclusive, nós poderíamos até fazer a abertura do canal Flatube hoje diferente. Poderíamos colocar até uma música aí do Guns N' Roses, Don't Cry, né? Para
homenagear aí o John Textor, que tá chorando até agora, né? E vai chorar na cama, filhão, que é lugar quente de se chorar na cama. Agora vamos falar aí do que interessa, vamos falar aí do rubro-negro aí. O Mengão que terá alguns desfalques já para a próxima partida. Infelizmente, não vai dar para não vai ser dessa vez aí que o nosso treinador carequinha lá, o Jorge Sampaoli, vai poder repetir uma escalação, né? Isso porque tem duas saídas aí que vai ser inevitáveis. Bruno Henrique e Ayrton Lucas tomaram o cartão aí, o terceiro cartão, e estão fora da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizada, né, que será realizada no dia 13 de setembro contra o Atlético Paranaense. Então vai ter algumas mudanças aí e até lá nós vamos ter longo tempo, né? E ontem o Flamengo quebrou 2 tabus. Primeiro, tirou a invencibilidade do líder Botafogo dentro do seu estádio, do Newton Santos, do Tapetinho, e tirou também, quebrou aquela maldição que o Flamengo tinha, que era ter uma semana de treinamento longa e no outro jogo tomasse uma goleada, tomava uma sapatada, né? Aconteceu isso em várias ocasiões com diferentes técnicos, mas ontem isso foi quebrado, a maldição foi quebrada e espero que isso venha, que o Flamengo venha a partir de agora, venha receber uma injeção de ânimo aí e jogar o futebol, o seu futebol devido, né? Ontem o Bruno Henrique, tanto o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas fizeram um partidaço, jogaram muito ali, né? Mas, infelizmente, receberam os cartões amarelos aí e não vão poder jogar na próxima partida. Não tem como continuar o vídeo sem não falar dessa fera aqui, que é o Bruno Henrique, né? Herói contra o jogo do Botafogo, contra o Botafogo, né? 2 golaços, diga de passagem, que ele fez. Embora o primeiro gol foi anulado, justamente ali ele estava à frente, realmente ele estava um pouquinho à frente, sim, né? E foi anulado. Ele tinha metido já um golaço já de cobertura e depois ele fez aquele gol antológico ali, né? Que o Lucas Perry, mesmo com toda a sua altura ali, não conseguiu fazer a defesa, né? O Bruno Henrique ele precisou de uma preparação especial, né, para o jogo do Botafogo. Se vocês não ficaram sabendo, vocês vão saber agora. O Bruno Henrique chegou a ser dúvidas e estava até em cima da hora aí, sendo dúvida aí, né? E foi decidido ali a questão de minutos ali do jogo ali, ele entrou como titular e fez um partidaço, arrebentou. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo, né? Nesse jogo contra o Botafogo, embora o Flamengo jogou muita bola ali, o Gerson jogou muita bola. Ontem eu fiz o vídeo, né? E tava tão empolgado que eu nem cheguei, nem fiz um vídeo de pós-jogo nem nada. Fiz um jogo mais falando sobre o BH, sobre o Bruno Henrique, né? E se vocês puderem ir lá, depois vocês vão lá, assistam esse vídeo, tá muito bacana, tá muito legal, vocês vão rir pra caramba. Tem musiquinha e tudo lá que é criada aí, né, pelo Flatube aí. Mas a gente vai brincando aí, brincadeiras à parte. Bruno Henrique jogou uma grande partida. Pedro ali no ataque ali, apesar de não ter marcado o gol, foi fundamental, segurou muito os jogadores, os atacantes, os defensores, os zagueiros ali do Botafogo, né? É o que eu falo, muitas das vezes o atacante ele não precisa fazer o gol. Só o fato dele segurar os zagueiros ali, para que os meio-campistas ali chegarem junto, chegarem mais à frente para poder fazer as finalizações, isso ajuda muito. Eu sempre falo aqui, sempre entra em questão, naquele jogo emblemático ali, que deu a classificação para o Manchester City diante do Real Madrid. O Haaland segurou o ótimo e excelente zagueiro Rudiger, né? E o Alaba, que estava na zaga ali, eles seguraram ali a dupla de zaga do Real, e o Bernardo Silva foi o homem do jogo naquele jogo lá, né? Se não me engano, meteu 2, 3 gols, sei lá, 2 gols lá, nem me lembro, né? Mas foi mais ou menos isso. E eles arrebentaram, eles passaram para a final, né? Foram finalistas. É o que eu falo, quando o Gabigol joga, ele não faz isso.
porque ele não fica na posição de atacante, ele fica saindo para lá, saindo para cá. Então ele não exerce essa pressão, né, sobre os jogadores, sobre os zagueiros, assim. O Pedro não, o Pedro quando joga, ele exerceu ontem, ele exerceu, se movimentou, achei que ele se movimentou até mais do que ele costuma se movimentar. Partidaço também do Pedro, o Wesley também jogou muito também, o goleiro também, o Matheus Cunha, acho que todo mundo jogou muita bola ali. Alguns jogadores realmente ficaram um pouco abaixo. O Alan não está na sua plenitude máxima ainda, né, do futebol, do que ele pode alcançar, mas eu acho que isso, ano que vem, com uma boa pré-temporada ali, ele vai conseguir exercer isso. E o menino ali, Vitor Hugo também, ele não conseguiu ali exercer, mas apesar da minha assim, eu vi muitas pessoas falar que ele não exerceu ali a função, que ele não fez a pressão, que ele não fez o que tinha que fazer, mas depois que ele saiu, que entrou o Everton Ribeiro, a velocidade caiu bastante. Então a gente teria que ter um outro cara para poder colocar no lugar do Everton Ribeiro, para que essa velocidade continue. O Flamengo precisa dessa velocidade. Depois que saiu o BH, então, que entrou o Cebolinha, pelo amor de Deus, perdeu um gol sozinho. Ontem eu até falei, vou até corrigir. Ontem eu até falei que ele tinha perdido a bola pro goleiro. Não, perdeu pro goleiro não. O goleiro estava até atrás dele, foi pior. O goleiro estava atrás dele, tinha 2 jogadores marcando ele, mas tinha 2 jogadores do Flamengo, um de um lado e outro de outro, entrando para poder receber a bola e chutar. Se eu não me engano, o outro era até o Pedro, que estava do lado dele, a menos de 2 metros de distância. Ele poderia rolar a bola pro Pedro ali, o Pedro mandar lá do meio campo lá e fazer o gol. Mas é assim mesmo, né? A fase é ruim, isso não é desde que ele chegou, né? A desculpa ano passado era que ele estava se adaptando, né? Deve estar se adaptando ainda, porque até agora ele não jogou o futebol que tá todo mundo esperando. Deve estar se adaptando ainda. Vamos aí prosseguir as notícias aí do Mengão. Sampaoli falando aí, né, que quando ele assumiu aí o Flamengo, ele pega um time todo destruído, abatido psicologicamente e destruído fisicamente também, né? E assim, do jeito que o Sampaoli joga, com o estilo de jogo dele, é preciso os jogadores estar a 110% no mínimo, a 110% do mínimo da sua plena forma física. E o Flamengo não estava longe de chegar aos 100%, quanto mais 110%, 120%. Então, assim, os jogadores do Flamengo realmente pegaram aí, tiveram muita dificuldade. Não vou passar pano. Ontem foi um grande jogo, foi um jogaço. Assim como foi o jogo contra o Atlético Mineiro, né, que teve aquela confusão depois, tudo mais. Eu espero que ninguém venha apanhar depois de ontem, né? Porque sempre o Flamengo meteu 2-1 no Atlético, deu aquela confusão ali com o Pedro. Agora 2-1 ali contra o Botafogo. Espero que ninguém não venha ter mais confusão, né? Brigas no Flamengo. Brincadeiras à parte, a verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer com o Sampaoli para 2024, se ele vai permanecer ou não. Mas eu vou falar aqui uma ressalva aqui muito importante. Esse preparador físico, Nicolas Maidana, uruguaio, parece até o pai do Felipe, do Léo Pereira, né? Ou o irmão mais velho do Léo Pereira. Lembra a barba, né? A cor da barba e tudo. Até o rosto parece um pouco, né? De longe. E assim, é um bom... Aparentemente parece ser um bom treinador físico, né? Um bom preparador físico. Depois que ele assumiu o Flamengo aí no lugar do Pablo Fernandes, que também era um bom preparador físico, mas parece que ele passa muito mais confiança aos jogadores, parece que é um cara mais simpático, né? Fala mais. E o que acontece? Só o tempo dirá se ele vai ficar para o Sampaoli, essa comissão aí, o Maidana, vai ficar para 2024 ou não. Agora, se eu fosse da diretoria do Flamengo, independentemente se o Sampaoli ficasse ou não, o Maidana eu seguraria. Eu seguraria o Maidana, pegava ele, deixava ele na garra, contrataria ele para ser preparador de uma comissão permanente do Flamengo, que eu acho que isso é muito importante. Porque toda vez que nós perdemos treinadores importantes e bons treinadores que estão fazendo bons trabalhos, nós começamos do zero. E se nós tivéssemos uma preparação física
e tivéssemos um grupo aí já de uma comissão permanente, isso seria muito mais fácil para fazer essa transição. Então, ficaria mais tranquilo, né? Eu acho que isso aí deveria ser estudado, né? O Besiktas enviará uma proposta para Davi Luiz, diz aí alguns jornalistas aí, né? O Jorge Nicola, ele veio com essa bomba aí. A equipe turca fará uma proposta pelo defensor nos próximos dias, visando a chegada do zagueiro. Nos últimos meses, Davi Luiz perdeu bastante espaço, né? Com a camisa do Flamengo, e não é mais titular da posição. Recentemente, o experiente jogador renovou seu vínculo até o final de 2024, pelo cumprimento de algumas metas. Desta forma, o Besiktas deseja fechar com o atleta o mais rápido possível. Vou fazer uma ressalva dentro da matéria aqui do Jorge Nicola, né? No que ele fala aqui que o Davi Luiz perdeu espaço, aqui é a grande inverdade. Porque ele não perdeu espaço no grupo do Flamengo. O que aconteceu, ele se lesiona, fica um período de tempo por fora, ali, os 2, 3 jogos fora, isso é normal, e depois ele entra aos poucos. Ele não é uma máquina, isso aqui não é um videogame, não é você jogar a mesma coisa, você jogar o PES Futebol, que você se lesionou seu jogador, e no outro dia ele tá 100%, não é? Não tem como. O cara é ser humano, o cara já tem uma idade já, então ele se recuperou e foi por isso que ele perdeu espaço. Ele não perdeu espaço porque é opção do treinador, até mesmo porque ele vem fazendo uma boa temporada, sim, né, diante do Flamengo, e ele é um dos homens de confiança do Jorge Sampaoli. Agora, ele ir para o Besiktas, isso é a possibilidade, sim. Até mesmo porque o Flamengo estuda uma possibilidade de não renovar. Apesar daquela meta contratual ali, ele bateu as metas ali e renovou automaticamente, o Flamengo, a diretoria do Flamengo e tanto o jogador vão estudar ainda a palavra final somente depois da temporada dessa temporada 2023. Acredito até mesmo depois da temporada da Copa do Brasil, né? Que isso vai ser feito. Até mesmo porque a ideia do Flamengo é renovar principalmente o setor defensivo. Então, muitas mudanças poderão acontecer a partir de janeiro. Uma das mudanças é a saída do zagueiro do próprio Davi Luiz, a saída do Pablo, a saída do Rodrigo Caio, e a saída até mesmo do nosso titular absoluto aí, Léo Pereira, que pode estar indo para o futebol árabe. Então, assim, quer dizer, pode ter sim essas grandes mudanças aí, né? O jornalista aí, né, da ESPN, né, o Léo Bertozzi, liga o alerta no Botafogo após o domínio do Flamengo, né? O placar de 2-1. E com a posse de bola de 52% contra 48% do Botafogo, e com isso o fim da invencibilidade do rival no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, logo após o apito final do Clássico, né, o jornalista Léo Bertozzi fez a análise, né, durante a partida aí do Léo, do Bruno Henrique, né, que foi o homem desse jogo aí. Ele fala, foi um dos melhores jogos do campeonato. Bom nível, no gramado em que a bola rola direitinho, ou seja, que dá para executar um bom futebol. Foi um jogo de momentos distintos. As equipes alternaram o domínio e aos poucos o Flamengo conseguiu competir um pouco mais e se organizar dentro do jogo. O Bruno Henrique o Bruno Henrique é o seguinte, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem, e se o Flamengo jogar bem, ele joga melhor ainda, disse o Bertozzi aí, né? Falando do Bruno Henrique. E fez uma análise muito legal, muito bacana. Realmente o Flamengo dominou o jogo aí na parte final mesmo, né? Fez os 2 gols, poderia ter feito 3, né? Embora o Botafogo jogou com muita garra também, não se entregou em nenhum momento, tanto que no final ali até o goleiro foi cabecear e ele chegou a chutar cabecear não, foi até para poder tentar uma cabeçada ali
uma finalização ali na jogada de escanteio, e uma bola que sobra, ele até chega a chutar ali, graças a Deus que ele é goleiro, que ele isolou a bola, que se ele acerta ali um chute igual o Vitor Sá, poderia ter sido aí um empate aí do Botafogo diante do Flamengo, né? O que seria muito triste, porque o Flamengo vinha jogando melhor. E assim, de acordo, alternou aí alguns momentos. Alguns momentos o Flamengo, o Bruno Lage conseguiu ganhar numericamente aí no meio campo e dar pressão ao Flamengo, e outras vezes o São Paulo conseguiu acertar o time. O Flamengo jogou muito bem. E o gramado, agora eu vou chamar uma ressalva pro gramado, né? Todo mundo reclama muito do gramado sintético. Mas com esses jogos, a maioria dos jogos, grandes jogos no Maracanã, e a gente viu que o gramado não vai suportar, não suporta, não tem como. E ano que vem vai ser a mesma coisa. Não vai suportar. Por que a diretoria do Flamengo e a diretoria do Fluminense não se rendem logo ao gramado sintético e colocam ali um gramado sintético que seja de excelente qualidade, né? Que seja um pouco mais macio do que esses aí, né? A gente sabe que tem as qualidades, né? E use, porque é a única maneira de termos jogos decentes dentro do Maracanã. A bola rolou. Quando o Flamengo joga num gramado que a bola rola, dá uma elevação muito grande tecnicamente para o Flamengo. O Flamengo consegue exercer mais o seu futebol. E a questão das lesões também. E o jogador se acostuma, cara. O jogador do Botafogo já está acostumado. O do Palmeiras está acostumado. O do Atlético Paranaense joga lá há anos naquele lixo de gramado lá, daquele gramado todo duro lá. Parece até gramado de quadra de prefeitura, né? Aqueles lá na Arena da Baixada. O estádio é lindo, maravilhoso. Mas o gramado é de péssima qualidade, né? Mas o gramado do Newton Santos, não. E o do Allianz Arena, gramado do Palmeiras, não. São gramados sintéticos, mas são bons gramados, né? É um material muito melhor, mais moderno. Então, eu acho que o Flamengo poderia fazer isso. Já que gasta tanto dinheiro com reforma e tudo mais, coloca lá o dinheiro lá com o Fluminense lá num gramado bom, e resolveria essa parte do gramado aí. Acho que uma das soluções seria essa, enquanto a gente não tem o nosso estádio, né? E essas aí são as notícias aí, galera, do Fla-Tube aí nessa tarde de domingo. Fique com Deus. Fui!